Pessoal, a gente continua nessa semana com a temática de desequilíbrios ambientais e hoje, para fechar, a gente vai falar um pouquinho sobre aquecimento global, tá? O que seria esse aquecimento global? Então, é um aumento na temperatura média. Quando a gente fala global, a gente realmente está se referindo a uma situação que afeta o planeta inteiro, né? Ela é bem sistemática e aí está relacionado com primariamente o aumento na temperatura dos oceanos e também dessa camada de ar que fica logo acima dos oceanos, que é uma camada que circula aqui pela troposfera, tá? O aquecimento global, por mais que o nome nos remeta sempre a calor, né, a seca, ao aumento de temperaturas ligado mesmo à desertificação, né, a esses conceitos, o aquecimento global ele também é responsável por agravar a força de furacões, tem o derretimento das calotas associado, o aumento do nível do mar, claro, mas também grandes enchentes, né, mudança no regime de chuvas, tempestades, enfim, vários processos que não estão ligados só à desertificação e ao aumento do calor, tá? Por isso, a gente tende muito a chamar hoje de mudanças climáticas. Né? As mudanças climáticas são alterações que ocorrem na temperatura média do planeta. E aí, as principais mudanças ocorriam devido a causas naturais, como, por exemplo, variações na órbita da Terra, a quantidade de luz solar, né, na incidência da luz solar, atividade vulcânica em alguns locais, né? E hoje em dia, grande parte dessas mudanças que sempre ocorreram no nosso planeta de forma natural estão sendo aceleradas, digamos assim, pelas atividades antrópicas, né, pelas atividades humanas. Então, atualmente a gente usa mais esse termo mudanças climáticas, né? Na verdade, mais que aquecimento global, porque o aumento da temperatura média na Terra nem sempre vai resultar no aumento de calor em todas as regiões. Em algumas regiões, esse aumento vai influenciar em outros fatores, né? Como eu falei antes, no regime de chuvas, por exemplo, nas tempestades, né? Furacões, enchentes, outros processos, tá? Então, quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente está falando nessa coisa mais abrangente, que aí vai relacionar todas as consequências que estão relacionadas a esse aumento de temperatura que está acontecendo no nosso planeta, tá? Então, o aquecimento global ele é um fenômeno que está muito ligado com o efeito estufa. Então, quando a gente estava estudando o ciclo do carbono, nós falamos que o efeito estufa é um efeito natural, né, da atmosfera da Terra, que tem a capacidade de reter, né, de guardar um pouco do calor que é emanado, né, do Sol. Então, esse calor que chega para a gente do Sol, essa energia que chega do Sol, reflete na nossa superfície e uma parte dela, como vocês estão vendo aqui, né? Então, o Sol emite uma energia, essa energia chega na superfície, uma parte dessa energia é refletida, né, e volta para o espaço, e outra parte, graças à presença de alguns gases na nossa atmosfera, que são chamados gases estufa, uma parte dessa energia, desse calor, fica armazenada aqui. E aí, essa energia ela vai ser responsável por manter o planeta aquecido, por manter esse planeta com a temperatura média, né, constante, tá? Quando esse calor é retido aqui na atmosfera, né, de uma forma equilibrada, mantém essa temperatura constante. Quando ocorre um desequilíbrio nesse efeito estufa, né, então um aumento exagerado nesse efeito estufa, esse calor ele começa a atingir um ponto a mais do que deveria, e aí a gente tem esse aumento da temperatura circulante, né, da temperatura global, tá? Esse aquecimento, né, essa retenção a mais de calor, esse aumento do calor, esse aquecimento de uma forma geral, causa mudanças climáticas, como a gente já tinha falado, né? Em alguns pontos pode causar desertificação, em outros pontos vai alterar o regime de chuva, né? Está associado com furacões, enfim, vários processos meteorológicos que estão ligados a esse aumento da temperatura, certo? E quando a gente fala nesse aumento, né, de gases que estão na atmosfera, dos gases estufa, é importante lembrar que nós não estamos só falando de dióxido de carbono, né, do CO2. A gente está falando numa gama de outros gases, gases que têm carbono na sua composição e que podem fazer com que esse efeito aumente. Então, por exemplo,
A gente está falando do CO2, do N2O, que é o óxido nitroso, que também é liberado pela queima de alguns combustíveis, tá? Gás metano é aquele gás que é eliminado na pecuária extensiva, né, na pecuária de grande porte, porque ele faz parte dos gases eliminados pelos bovinos. Clorofluorcarboneto, CF6, que eram gases utilizados em equipamento sprays, né, em aerosóis. A gente viu que o CFC, além dessa função, ele ainda, ao chegar lá na estratosfera, ele vai desestabilizar as moléculas de ozônio, né? E aí é o grande responsável pela abertura nesses buracos na camada de ozônio, tá? Todos esses gases, eles vão agir como isolantes, porque eles absorvem uma parte da energia radiada e são capazes de reter esse calor do Sol na atmosfera. Então, eles vão formar como se fosse uma espécie de cobertor, né? Que aí seria esse o efeito estufa. Eles vão guardar uma parte do calor que o Sol reflete aqui dentro, né? E vai impedir que esse calor ele escape de volta para o espaço. E aí vai segurando esse calor e vai aumentando essa temperatura circulante aqui dentro do nosso planeta, tá? Quem emite e quem absorve esses gases? Quem são os grandes vilões quando a gente está falando em aquecimento global, né? De eliminação de gases de efeito estufa. Então a gente tem desmatamento, né? E o petróleo. Quando a gente fala em petróleo, a gente está falando em todos os subprodutos, na queima de gasolina, de óleo diesel, né? De outros combustíveis fósseis também, que não só o petróleo, como carvão mineral, GNV, enfim. Esses processos que liberam bilhares de toneladas de carbono para a atmosfera. E quem vai tentar regular essa quantidade de carbono, principalmente, são os seres autótrofos, né? Através do processo de fotossíntese. Então, as florestas, que absorvem uma grande quantidade de carbono, a gente viu que esse processo é chamado de sequestro de carbono, né? Elas realmente sequestram esse carbono que está na atmosfera disponível para fazer a fotossíntese e aí ajudam a equilibrar essa porcentagem de carbono na atmosfera. A gente tem nos oceanos também uma grande quantidade de seres fotossintetizantes que captam esse CO2 e aí, a partir do momento que ele se dissolve na água, é utilizado por esses seres para fazer a fotossíntese. Então, a gente tem aqui vias de entrada de carbono na atmosfera e vias de retirada desse carbono da atmosfera, tá? E quando a gente fala no aumento da temperatura, né? É muito interessante que às vezes a gente tem a impressão de que são muitos graus. Ah, a temperatura se elevou 10 graus, 15 graus. Eu estou mostrando para vocês aqui uma análise feita por várias instituições, né, bem credenciadas na análise climatológica. E aí a gente tem de 1880 até um pouquinho mais de 2000, se eu não me engano, essa taxa aqui é 2020, porque infelizmente não está marcada aqui, tá? E aí a gente vê que subiu mais ou menos 0,8 de temperatura em graus Celsius, né? Aproximadamente 1 grau Celsius. E você pode dizer assim, mas professora, pelo amor de Deus, que drama tão grande é esse, né? Que a comunidade científica toda, ao mundo inteiro, se movimenta por causa de 1 grau Celsius. Gente, só para a gente fazer uma analogia assim bem simplificada, né? A nossa temperatura normal é 36,5 graus. Quando a gente está com 37,5, a gente está no estado chamado febril. E quando a gente está no estado febril, o nosso corpo ele não funciona da mesma forma que ele funciona na temperatura normal. Você sente fraqueza, você sente o olho ardendo, você sente dores de cabeça, calafrios, náuseas. Então, todos esses sintomas no seu corpo por causa da elevação de 1 grau. Então, imagine o planeta inteiro, né? Todos os fenômenos naturais que acontecem, toda a dinâmica natural com a elevação de 1 grau. Então, por isso que a gente tem percebido, né, várias alterações, mesmo sendo uma temperatura considerada, né, por alguns pequena, né? Uma elevação pequena, uma elevação de quase 1 grau, 0,8 graus Celsius. Mas mesmo assim é suficiente para causar, né, vários tipos de desequilíbrios, tá? E aí a gente falou, né, de algumas causas, a queima excessiva de combustíveis fósseis, por exemplo, né, o desmatamento, que além de contribuir com a queima de algumas árvores,
vai destruir, né, uma boa parte daquele local onde o carbono é ciclado. Então, as árvores retiram gás carbônico do ar, da atmosfera, né, usam no seu processo de fotossíntese, devolvem para essa atmosfera o oxigênio. Então, quando eu desmato, além de, muitas vezes, essa linha, né, serve para ser usada em processo de combustão e liberar mais gás carbônico, eu ainda estou impedindo ela de pegar o gás carbônico que já tem na atmosfera e transformar em oxigênio, né? Então, a gente tem como principais processos, né? E a gente fala bastante na queima de combustíveis de várias fontes, né? Combustíveis fósseis, como petróleo, diesel, carvão, GNV, são gases que liberam uma grande quantidade de carbono quando eles são liberados na atmosfera, tá? Então, emissões globais de gás estufa. Quem são os grandes vilões dessa emissão, né? A gente tem aqui, deixa eu colocar minha bolinha um pouquinho aqui para cima. Opa, bem. A gente tem aqui a indústria contribuindo com 21% das emissões, né? Então a indústria realmente, a queima de grandes, né, em grande escala, por exemplo, que libera uma grande quantidade de gás carbônico, transporte pela queima, né, de combustíveis que a gente acabou de citar, desmatamento e agricultura que contribuem com 21% das emissões, o desmatamento da Amazônia sozinho, aproximadamente 3%. Vejam como é uma parcela grande, né? Quando a gente está falando só de Amazônia. 25% na geração de energia e calor, então processos que ainda são utilizados para gerar energia e calor e que liberam gases de efeito estufa. 6% na construção, né? Quando está em fase de obra. 10% em outros setores energéticos que precisam também desse processo de combustão, como, né, matriz geradora de matéria. Então, isso a gente está falando em gigatoneladas, né, de carbono, que é uma grande, grande quantidade mesmo, tá? Então, esses são os principais, né, responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, certo? Esse dado é de 2017, mas 2020 está muito aproximado com isso aí, né? Então, tendo aqui geração de energia, indústria e desmatamento e agricultura como as principais fontes de emissão de gases estufas na atmosfera, certo? E aí, quais são as consequências? Então, a gente já falou das causas, a gente já falou quem são os grandes vilões, como é que está acontecendo, né? Agora a gente vai falar um pouquinho das consequências, tá? Então, o aumento da temperatura tem causado consequências graves, como, por exemplo, degelo das geleiras eternas, estão lá nas calotas polares, consequentemente, aumento do nível dos oceanos, maior frequência e intensidade de tempestades tropicais, aumento na concentração de CO2, né, na atmosfera, oscilação com o aumento das temperaturas médias na superfície terrestre e também nos oceanos, destruição de vegetação nativa pelo processo de desertificação nas áreas onde isso acontece, tá? Também está ligado à degradação do solo, períodos de muito calor e muitas chuvas em curto espaço de tempo, então a alteração do regime, né, de chuvas e impactos sociais, porque tudo isso aqui gera impacto na produção de alimentos, né, nas moradias, e aumenta o estado de miséria em alguns lugares, porque vem os furacões, as grandes tempestades, enchentes, tudo isso acaba gerando também, além de um problema ambiental, um problema social, tá? E aí a gente tem o mundo inteiro, né, vários olhares voltados a essas problemáticas geradas pelo aquecimento global, principalmente quando a gente está falando nas áreas geladas, né? Então, todo verão parte do gelo em torno do Ártico derrete e no inverno ele congela novamente. Só que nos últimos 100 anos a Terra tem ficado mais quente e um pouco mais de gelo derrete a cada verão. E aí no inverno ele não consegue voltar totalmente à sua plataforma. Isso tem afetado muito a vida desses seres que, né, que dependem, que vivem lá no Ártico, que dependem dessas camadas de gelo. Por exemplo, a gente viu que esse processo tem colaborado muito, né? Os ursos polares, eles não são animais naturalmente canibais, mas esse fenômeno tem impedido, né, que eles consigam alimento de forma adequada e tem colaborado para o aumento do canibalismo entre essa espécie que já está ameaçada de extinção.
Então, é um processo realmente bem sério, tá? A crise internacional do Covid-19 reduz emissões do aquecimento global em 17%. Isso para vocês verem como é um problema antrópico, né? Como está ligado às atividades humanas. Porque a partir do momento que a gente se resguarda em casa, que a gente se tranca em quarentena, parece que as coisas na natureza elas vão voltando a funcionar de uma forma mais equilibrada, né? E aí com as emissões diminuíram, né? O buraco na camada de ozônio também sofreu alterações benéficas. Animais que se reproduziam, que não voltavam há muitos anos a algumas praias, que estão voltando novamente, animais que estão voltando para reservas que são mais próximas a algumas cidades. E aí tudo isso é bem importante para que a gente perceba como o dedinho humano, né, modifica o equilíbrio da natureza. E aí que a gente se perceba, né? Águas claras e animais raros na Baía de Guanabara são efeitos da quarentena. Então, eu coloquei essa reportagem para que vocês vissem isso, né? Então, alguns animais voltando para a Baía de Guanabara, a água bem mais cristalina, tudo isso é feito dessa quarentena, né? Então, por isso que a gente associa muito as atividades humanas com algumas questões ligadas ao desenvolvimento ambiental, tá? Que soluções a gente poderia dar para esse problema? Bem, as soluções para esse problema a gente vai ver daqui a pouco no nosso momento síncrono, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Essa é uma temática muito interessante, é uma temática muito abordada, né? Nos vestibulares, no Enem, nas dinâmicas sociais, né, nas relações entre países, na política. Então, é muito importante que a gente esteja bem antenado com ela, tá?